Alô, pessoal, mais uma vez aqui da belíssima recepção da Livraria Vozes. Nós estamos aqui hoje, eu e professor Ronaldo Ferreira, na livraria que fica aqui em Salvador, Bahia, Rua Carlos Gomes, 698A, entre o edifício Garagem e o Procon, para abordar um tema que vai ser tenebroso. Tenebroso. Vamos pegar o gancho na ética, gente, e vamos partir para a política. Eu não sei se tem Maria. muito a ver na atualidade, não, mas a gente faz a discussão. A gente está aqui para isso, né? Vamos trazer o contexto, professor Ronaldo. A palavra é sua, meu irmão. Professor Antônio Marcos. Vamos lá, meu querido. Na favela, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é este? Eu tenho aí uma colocação belíssima de Renato Russo, final da década de 80. Que terrível isso aí. Meu amigo, Parece que isso? foi ontem. Parece que foi ontem você ouvir um negócio desse e você pensar sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Carta Magna, a Constituição. E felizmente ainda acreditamos no futuro dessa nação, né? Felizmente ainda nos resta a esperança. Nós, como professores, temos obrigação moral, intelectual, pessoal. E não só acreditar, mas motivar. Motivar. Tá? Então, na necessidade de acreditar nisso, eu fiquei aqui pensando, que tanta sujeira é essa, né? Porque dizemos que o que acontece na nossa política, né, que vem de uma palavra lá da Grécia, a polis, a cidade-estado, ser político, aquele que tinha direitos e deveres. Sim. Né? Que mais à frente, para Aristóteles, é o ser social. Não havia a palavra sociedade em grego, era o político, né? O ser, a sociedade, a política, ou seja, o viver em sociedade. Mesmo a gente sabendo que na Grécia tinha as distinções, etc., mas começa aí esse pensamento. E aí, logo de início, você vê Platão, Aristóteles trabalhar essa ideia de que a política e a ética não devem ser desassociadas. E não devem mesmo, estavam certíssimos. Há 2.500 anos atrás... A gente já viu no que dá quando dissocia o negócio, né? Então vamos lá. Maquiavel é o primeiro a dizer, mas tem um cuidado que se deve ter com Maquiavel, que o príncipe tem tantas obrigações que ele deve ter uma responsabilidade relativa, uma vez que ele quer chegar a uma finalidade, e os homens são maus. Nossa. Aí que é um relativismo terrível, né? Mas aí você vai dar um desconto para Maquiavel, que ele queria puxar o saco da família dos Médici, etc. Agora tem gente querendo me matar já, mas tudo bem, não estou nem aí. A gente está aqui para ser morto de vez em quando. De vez em quando. Mas moralmente só. Pelo amor de Deus. Atirar na gente. Nada de atentado, nada disso. Mas você vê que danoso, né? Essa coisa de você pensar a política, ou seja, que deve pensar o bem-estar social, justamente lá não ter a máxima do viver bem em sociedade, o ethos, morales, que a gente já discutiu. É justamente lá onde deveria começar, onde servir de exemplo, porque lá temos nossos representantes, nossos administradores. É justamente lá em que a gente olha para um lado e para o outro. Tem políticos honestos, decentes, éticos? Tem. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de identificá-los. Por quê? Porque o negócio está tão atolado numa lama tenebrosa de uma imoralidade, de uma sujeira, que é difícil a gente identificar no meio dessa sujeira toda algumas pessoas que têm, de fato, essa. E, infelizmente, falar de uma coisa aqui terrível, que é os nossos meios de comunicação não valorizam estes, que são justamente aqueles que são diferentes dos outros. Sim. Então a gente tem aí um problema muito sério. Mas você ainda concorda com a atualidade dessa música, Marcos? Eu concordo em algumas coisas. Sim. Agora a gente falando sério, né, brincando um pouco, porque nosso programa também tem disso, mas é importante que a gente pense, claro, esse é só o pontapé inicial, Sim, de uma sequência de vidas que ainda vamos falar sobre política, Meu porque Deus, não dá para falar em um momento único, mas é importante a gente também pensar que a política de forma genérica, ela não pode ser repelida pelo indivíduo.
A gente está vendo se passaporte, ações de escândalos de corrupção no Brasil em sequência. Não tem um único dia na nossa vida que a gente não veja algo associado à quebra da ética, do decoro parlamentar, desvios de verbas públicas, pessoas passando fome em função disso, retirada de dinheiro de um lugar para outro, tá certo? Porque o cara o cara precisa tirar passaporte, tira recurso da educação, que está congelado há 20 anos. Isso é terrível. Mas fora disso, aqueles que fazem tráfico de drogas, tráfico de armas, colocando dinheiro público no bolso, fazendo crianças ficarem sem merenda, fazendo obras de metrô não tendo segmento, fazendo com que essas obras sejam inclusive mal feitas, prejudicando a vida das pessoas. Olha o choque com a bioética, né? A gente está vendo na sequência disso, tudo isso nós vamos falar, gente. Agora eu acho o seguinte, não acho não. Tenho convicção, penso isso de fato. Nós não devemos expurgar a política. Nós não devemos ver a política como algo mal pessoa. Nós somos a política. Sim. O que você come, o que você pensa, o que você veste, o ônibus que você pega é política, a escola que você estuda é política, o livro que você lê e aquele que você deixa de ler é política. Então nós não podemos fazer disso um processo desassociado. Não, eu não vou participar da política porque a política, ela me enoja, eu estou com raiva. Olha, você pode ficar com raiva, você pode ficar com nojo, mas se você não fizer parte da política, você vai ser governado e vai obedecer às regras de quem faz. Eis a questão. Platão já grita lá, né? O mal de quem não gosta da política é viver o governo dos que gostam. Não é? E o problema do mundo não está nos maus, mas nos bons que se calam. E aí vem um grande problema, né? A questão da omissão como um grande pecado nisso aí. Outra coisa, na medida que as pessoas se acham tão éticas e que não querem saber da política, deixa espaço para os que não são. Ou seja, a pessoa, eu não quero saber porque isso é uma sujeira. Então, essa omissão. Outra coisa, a gente tem que pensar a política como a gente pensa a questão do consumo. Eu tenho que ser exigente. Eu tenho que cobrar o meu representante que ele faça qual é o papel dele. O papel dele. Eu tenho que exigir de um administrador público que ele administre, né, que agora está a moda do gestor público. Uhum. Mas todo governante, todo prefeito, todo presidente é um gestor público. Político é um nome bonito que se dá para outra coisa, mas gestor... legislador. Então, essa coisa, mas fulano é administrador e tal, sim, qual é o problema agora? Qual é a ideologia nova? Qual é a ideologia nova do gestor? Pois é, Ronaldo. Olha, eu realmente não vejo com bons olhos quando a gente coloca na política o adereço do gerencialismo como elemento principal. Não é. A lei está ali para pessoas. Sim. As verbas são destinadas para pessoas. Política pública é feita para pessoas. Sim. E tem uma coisa que eu acho que é mais fundamental nisso aí, é que diante de tantas questões que envolvem ética, né, ou a destruição de todos os laços éticos que se pode pensar, e que todo mundo critica, que a política é isso, que todo mundo é ladrão, que não sei o quê, eu não acho isso também uma coisa legal. Porque você tira os olhos de quem realmente faz o papel. E generaliza, né? Toda generalização a gente já sabe onde é que termina. É bom, você acaba... Então a gente não pode carimbar, né? Sair carimbando todos os políticos que existem. Essa questão do cara, todo político é ladrão, corrupto. Todo político é corrupto, todo político faz mal. A questão é, se você não se envolve com a política, se você não participa dela, você é governado por quem faz isso. E ainda tem outra coisa que é muito interessante. Quando você escolhe alguém para uma empresa, seja qual for a função, pressupõe que essa pessoa tenha que trabalhar. Se ela não trabalha, ela é retirada dali. Sim. Na política, a gente tem uma coisa muito equivocada. Eu vou escolher alguém que é santo. Porque se não há fiscalização, o cara tem que ser um santo. Sim. Não é? Você colocou o cara lá, você confia tanto nele que ele pode fazer. Mas eu não posso fazer isso, não posso fazer. Não, há também na sociedade brasileira uma grande omissão em relação à política. Então, não, o cara está... Mas o que é que eu posso fazer? Olhe quem você vota. Tem e-mail, cada deputado, meu amigo, você prometeu isso, eu votei em você, incomode. Não. Tudo bem. O cara não sabe nem quem votou, já tem isso.
Você faz uma pesquisa ali, você sabe que o cara votou em prefeito, presidente e governador. Mas você perguntar em quem você votou para vereador, não lembro. Você quem votou para deputado federal estadual, não lembro. Senador, não lembro. Como é que você coloca um representante e não lembra? Aí você vem depois, não, porque a administração pública não funciona. Como é que você coloca pessoas em cargos que têm facilidades para condições que não são tão... E ninguém cobra, ninguém... Então, assim, é muito cômodo também. Então, se a gente desce a madeira em determinadas questões de corrupção, etc., nós também podemos pensar o que é que eu faço para que essa política seja melhor. Isso é uma coisa que a gente vai discutir mais adiante nos próximos encontros que nós tivermos aqui, porque tem uma questão aí que ela é bem profunda. A gente vai discutir bem mais adiante, porque qual é a questão profunda? Essa falta de memória, ela começa a partir da escolha. A escolha não é uma escolha técnica, a escolha não é uma escolha pesquisada. Porque uma coisa é você dizer assim, eu vou votar em candidato X, porque esse candidato tem tal proposta que vai melhorar isso, que vai fazer aquilo, que vai trazer um equilíbrio social, que vai trazer um processo de mais igualdade, que vai trazer um processo de mais segurança, de mais liberdade. Não. É baseado assim, eu simpatizo com a ideia daquele cara. Às vezes o político ele tem um conjunto de atribuições, mas ele sabendo que a nossa cultura funciona dessa forma, ele se prende em uma única ideia. Sim. Se você for vasculhar aí, você tem candidatos de uma proposta só. O cara só fala uma coisa, eu vou fazer tal coisa e pronto. Então assim, é muito ruim, né? É muito ruim. E aí eu vou lembrar de um político, um ex-político brasileiro que há pouco estava dando uma entrevista, momentaneamente não vou citar o nome, mas futuramente sim. Ele disse uma coisa que é interessante: acreditem na política, porque existem processos em que dependem de você para que a política funcione. Certo. Primeiro. Segundo, tem gente ruim, tem gente honesta e tem gente que está no meio termo, tá ali. Bom, se o cara for honesto, eu sigo a linha dele. Bom, se o cara for desonesto, eu sigo a linha dele, porque o meu objetivo de vida é me manter aqui. Olha, você não tem que ser votante de um cara que tem um objetivo de vida individual. Se ele quer um objetivo de vida individual, saia da política. Então é esse o pensamento do cara que elege. É esse o pensamento do cara que vota. Olha, eu não estou votando num cara para me favorecer individualmente, nem se favorecer individualmente. Eu estou pensando num cara que vai melhorar a condição social, para que eu não veja o que eu vejo, para que eu não veja 30 assaltos por dia na cidade que eu vivo, para que eu não veja pessoas passando fome todos os dias nas ruas, para que eu não veja, o desemprego está batendo um recorde a cada dia. É essa a questão. Quem tem a proposta real, né? Não é só ter proposta, não é só colocar num papel. Quem tem propostas reais, né? É o que a gente vai discutir ao longo desse tema aqui. E tem uma coisa interessante. Voltando para a ideia da Grécia, o político não era só o cara que estava lá administrando, ou o cara que está lá como representante, que não era bem o caso da Grécia. Todos são políticos. Todos? O político. Então, por exemplo, quando você vota, você está exercendo essa cidadania política. Então, cobrar é isso também. Mas você falou uma coisa interessante. Muitas vezes votamos já de forma que foge da questão ética. Se ficou fechado, é o meu. Se eu já penso em um candidato que não pensa na sociedade como um todo, mas pensa em mim, ou vai beneficiar a minha pessoa, ou um parente, ou etc., eu já estou ali. Eu não posso cobrar uma ética se eu não dou. Então eu já estou entrando no espaço seguinte, muito bonito esse discurso, mas eu não estou pensando na sociedade, estou pensando em mim. E aí eu vou reclamar do cara que pensa nele? É horrível pensar É aquela velha história, eu só posso lutar por uma coisa que eu tenho condições de participar disso. Se eu não faço, eu não posso ter. Que é, desculpe a expressão, chega a ser cara de pau. O cara fazer isso. Eu votei em fulano porque eu acho que ele vai me ajudar, vai ajudar meus parentes, etc. Depois vai cobrar do cara ser. Outra coisa, eu tenho duas coisas só pra gente finalizar aqui, são duas figuras conhecidíssimas de todos. Uma foi Jean-Paul Sartre, que dizia o seguinte, eu já citei isso aqui uma certa vez. Jean-Paul Sartre dizia o seguinte: você só pode mudar uma realidade se você tiver uma proposta que mude essa realidade. Sim. E a outra figura, o Albert Einstein, que eu tanto gosto e admiro, que dizia o seguinte: é impossível mudar algo quando você repete o mesmo processo.
É impossível você obter um resultado diferente praticando as mesmas ações. Nós estamos vendo aí os caras fazendo a mesma coisa há 50, 80, 100 Os mesmos caras. Os mesmos caras. E eleitos. Então, amigo, ó, tá na hora de sentar sua bundinha na cadeira, pesquisar, correr atrás, saber quem é quem, se o cara tem ficha limpa, se o cara não tem, se o cara tem proposta verdadeira, real, se ele faz um estudo diário. No que ele votou. Pois é, se o cara tem um estudo diário, se ele realmente sabe o que tá fazendo. Porque assim, falar, até eu posso falar aqui, me candidatar e encher de proposta. Mas a questão não é essa. A questão é que você, que tá vendo aí a gente, Ronaldo, eu, todas as pessoas, temos obrigações com a sociedade no momento em que participamos da política. E se você diz, eu quero ficar de fora, saiba, politicamente você está sendo não só egoísta, como irresponsável. Então, é essa a dica que fica. Fique com a gente. Canal Neural, canal das mentes livres. Canal de gente séria e que está querendo um Brasil melhor, tá certo? O Brasil melhor, ele não começa com um cara no palanque. O Brasil melhor começa com um indivíduo, um por um aqui, tentando fazer a sua parte. Faça a sua, participe da política, procure ler, procure buscar, procure se informar. Porque esse canal é um canal de mentes livres. Um grande abraço, um beijão para todos. E até lá, viu? Porque política vai ter muita água para rolar. Ronaldo, um abraço, meu irmão. Abraço, meu irmão. É isso aí.